Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de efeitos do sistema nervoso autônomo no sistema cardiocirculatório. Vamos ver como ocorre a estimulação nervosa autônoma do sistema nervoso autônomo simpático. Para quem não lembra, a divisão simpática é aquela onde os neurônios pré-ganglionares partem da porção tóraco-lombar da medula espinal. Assim, o neurônio pré-ganglionar libera como neurotransmissor a acetilcolina. Essa acetilcolina comunica o neurônio pré-ganglionar com o neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar, por sua vez, libera como neurotransmissor a noradrenalina. Essa noradrenalina é que vai estimular o funcionamento dos órgãos-alvo. Como a noradrenalina é o neurotransmissor de nosso interesse no sistema nervoso autônomo simpático, nós podemos já imaginar que a função do sistema nervoso autônomo simpático seria aumentar a força e também aumentar a frequência dos batimentos cardíacos. Isso ocorre, pois, no coração encontram-se receptores que são responsáveis por reconhecer a noradrenalina. Esses receptores são os receptores beta 1 e beta 2 adrenérgicos. Vamos ver a distribuição desses receptores no coração. Enquanto os receptores beta-1 adrenérgicos estão localizados no nodo sinoatrial, ou seja, no marcapasso cardíaco, outras regiões do coração apresentam receptores beta-1 e beta-2 adrenérgicos. Mas vamos ver primeiramente a ação de receptores beta-1 adrenérgicos no nodo sinoatrial, no marcapasso cardíaco. A estimulação desses receptores faz com que ocorra o aumento da frequência dos batimentos cardíacos. Isso porque nós já vimos no vídeo anterior que o nodo sinoatrial é aquele que vai determinar o aumento ou a diminuição da frequência dos batimentos cardíacos. Com a estimulação simpática via a liberação de noradrenalina, esse nodo sinoatrial vai ser despolarizado mais rapidamente e isso vai fazer com que a frequência dos batimentos cardíacos seja aumentada na presença de noradrenalina. Já outras regiões do coração apresentam receptores tanto beta-1 adrenérgicos quanto também beta-2 adrenérgicos. Quais são as outras regiões de importância para o estudo do sistema nervoso autônomo simpático? Os átrios, o nodo atrioventricular e também os ventrículos. Vamos ver qual é a função da noradrenalina em cada uma dessas regiões. Nos átrios ocorre o aumento da força da contratilidade atrial, ou seja, o átrio contrai com mais vigor na presença de noradrenalina. Já no nodo atrioventricular ocorre o aumento da velocidade da condução elétrica. E nos ventrículos também vai ocorrer o aumento da força da contratilidade do músculo cardíaco mediante a ação da noradrenalina que foi liberada pelo sistema nervoso autônomo simpático. Agora vamos ver como ocorre a estimulação beta-adrenérgica. Essa imagem que eu coloquei para vocês mostra a bicamada fosfolipídica de uma célula coronariana e perceba que eu coloquei algumas proteínas inseridas nessa bicamada fosfolipídica. Quais são essas proteínas? A primeira vai ser um receptor beta-adrenérgico. Por ser um receptor beta-adrenérgico, acima nós encontramos a noradrenalina. A outra proteína vai ser o adenilato ciclase. E perceba que tem também uma terceira proteína que vai ser um canal de cálcio. Vamos ver como essas proteínas se relacionam a partir da estimulação da noradrenalina e como ocorre o fluxo de íons, que vai permitir uma despolarização e o aumento da força e da frequência dos batimentos cardíacos.
A primeira etapa seria a ligação entre a noradrenalina com o receptor adrenérgico. Isso porque o receptor beta-adrenérgico possui um sítio catalítico capaz de reconhecer a noradrenalina, assim como reconhece também a adrenalina. Uma vez que a noradrenalina foi reconhecida pelo receptor beta-adrenérgico, isso vai estimular a proteína G estimuladora. A proteína G, para quem não lembra, é formada por 3 subunidades: uma subunidade alfa, uma subunidade beta e uma subunidade gama. O que vai acontecer com essa proteína G estimuladora? Essa proteína vai dissociar a subunidade alfa do complexo beta-gama. Esta subunidade alfa agora vai estimular ou ativar o adenilato ciclase. O adenilato ciclase é uma proteína cuja função seria converter o ATP, o trifosfato de adenosina, em AMP cíclico. Este AMP cíclico, por sua vez, tem como função ativar proteínas específicas. Isso ocorre por meio da fosforilação. O AMP cíclico, portanto, fosforila proteínas específicas e agora essas proteínas vão ligar em receptores específicos. No nosso estudo, a proteína vai ligar a um receptor de cálcio. Ligando ao receptor de cálcio, esta proteína que foi fosforilada vai alterar a conformação do canal de cálcio. Essa alteração conformacional, por sua vez, vai abrir um poro iônico e por meio desse poro iônico ocorre o influxo de cálcio por meio das forças eletroquímicas. Já sabemos que cálcio carrega consigo cargas elétricas positivas. Isso quer dizer que entrando cálcio no interior das células cardíacas, a célula vai ficar cada vez mais despolarizada. E essa despolarização é que vai facilitar o aumento da força e o aumento da frequência dos batimentos cardíacos. Vamos ver agora, através de uma animação, como ocorre a estimulação beta-adrenérgica. A ilustração mostra a bicamada fosfolipídica de uma membrana plasmática de uma célula coronária. Inserida nessa bicamada fosfolipídica algumas proteínas, como um receptor beta-adrenérgico, o adenilato ciclase e também um canal de cálcio. Vamos ver como a noradrenalina estimula o receptor beta-adrenérgico e como isso faz com que ocorra o aumento da força e da frequência dos batimentos cardíacos. Primeiramente, conhecimento da noradrenalina no receptor beta-adrenérgico. Isso vai estimular a proteína G, vai dissociar a subunidade alfa. A subunidade alfa, por sua vez, vai estimular o adenilato ciclase. E o adenilato ciclase tem como função converter o ATP em AMP cíclico. Este AMP cíclico agora vai fosforilar proteínas específicas. As proteínas fosforiladas vão estimular a alteração conformacional de um canal de cálcio, a abertura de um canal iônico e o influxo de íons. No caso, o cálcio carrega consigo carga elétrica positiva. O excesso de carga elétrica positiva do cálcio no interior da célula despolariza a célula e isso vai facilitar o aumento da força e da frequência dos batimentos cardíacos. Revejam a animação da estimulação beta-adrenérgica.
Agora vamos ver como ocorre o efeito da estimulação nervosa parasimpática. Para quem não lembra, a divisão parasimpática é aquela chamada de crânio sacral. Isso porque os neurônios pré-ganglionares da divisão do sistema nervoso autônomo parasimpático partem da região cranial e também da região sacral. Os neurônios pré-ganglionares liberam como neurotransmissor a acetilcolina. E os neurônios pós-ganglionares, também da divisão do sistema nervoso autônomo parasimpático, também liberam como neurotransmissor a acetilcolina. Portanto, a acetilcolina que vai exercer a sua função nos órgãos-alvo. A estimulação dos receptores muscarínicos de acetilcolina do tipo M2 é que vai levar às alterações no funcionamento do sistema cardiocirculatório. Isso porque esses receptores muscarínicos de acetilcolina do tipo M2, da família M2, reduz a força da contração cardíaca e também reduz a frequência dos batimentos cardíacos. Obviamente, o coração apresenta receptores muscarínicos de acetilcolina M2. O que nós vamos ver agora? Como ocorre o funcionamento do sistema nervoso autônomo parasimpático mediado pela acetilcolina. Esta figura mostra a bicamada fosfolipídica de uma célula cardíaca, um receptor muscarínico M2 e um canal de potássio. Acima eu coloquei para vocês a acetilcolina. Vamos ver como ocorre a interação entre a acetilcolina, o canal muscarínico M2 e o canal de potássio. Primeiramente, como vocês já podem perceber, ocorrerá a interação entre a acetilcolina e o canal muscarínico de acetilcolina M2. Esta ligação vai estimular novamente uma proteína G, porém é uma proteína G inibidora. E veja o que vai acontecer. Essa ligação vai estimular o complexo beta-gama. Este complexo beta-gama estimulado agora faz com que essas duas proteínas se liguem em um receptor de potássio. Esta ligação faz com que ocorra uma alteração conformacional de um canal de potássio, a abertura do canal de potássio, e esta abertura vai permitir agora a saída, o efluxo de potássio. Saindo o potássio da célula, o que vai acontecer? O interior da célula vai ficar cada vez mais negativo, ou seja, ocorre uma hiperpolarização da célula. E por que está ocorrendo essa hiperpolarização? Porque o potássio carrega consigo carga elétrica positiva. Saindo carga elétrica positiva do interior da célula, o interior celular fica cada vez mais negativo. Esta hiperpolarização no coração é que vai diminuir a força e a frequência dos batimentos cardíacos. Vamos ver agora como ocorre a estimulação do sistema nervoso autônomo parasimpático mediado pela acetilcolina. A ilustração mostra a bicamada fosfolipídica de uma célula do coração e inserida nessa bicamada fosfolipídica uma proteína, um receptor muscarínico M2 de acetilcolina e outra proteína, um canal de potássio. Acima eu estou mostrando a acetilcolina. Vamos ver que a acetilcolina é reconhecida pelo receptor muscarínico M2. Essa ligação vai ativar a proteína G inibitória, porém vai ativar o complexo beta-gama. Essas duas proteínas do complexo beta-gama dissociam da subunidade alfa e agora este complexo beta-gama vai estimular a abertura de um canal de potássio. A alteração conformacional que ocorre a partir da ligação das proteínas do complexo beta-gama permite a abertura de um poro iônico.
Por meio desse pó iônico, ocorrerá a saída, o efluxo de potássio do interior da célula. Saindo o potássio da célula, o interior celular fica cada vez mais negativo. Essa negatividade, a hiperpolarização, é que vai diminuir a força e a frequência dos batimentos cardíacos. Revejam a animação da estimulação do sistema nervoso autônomo parasimpático no coração. Agora que nós vimos os principais eventos fisiológicos que ocorrem na estimulação do sistema nervoso autônomo simpático e também do sistema nervoso autônomo parasimpático no coração, vamos fazer uma comparação do que ocorre com a estimulação simpática e com a estimulação parasimpática. Na ativação simpática, nós já vimos que vai ocorrer a estimulação de receptores beta-adrenérgicos, beta 1 e beta 2 adrenérgicos. Isso vai fazer com que ocorra o aumento da força de contração do músculo cardíaco. Também faz com que ocorra o aumento da frequência dos batimentos cardíacos. Lembrando que nós já falamos em vídeos anteriores que o sistema nervoso autônomo tem como função preparar o organismo a uma nova situação. Falamos também que o sistema nervoso autônomo simpático prepara o organismo em condições de luta ou fuga. Como luta ou fuga representa um aumento da demanda de oxigênio e de energia para a musculatura esquelética estriada, é compreensível que ocorra o aumento na força e na contração dos batimentos cardíacos. Já a ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático tem como função estimular receptores muscarínicos de acetilcolina M2 e este estímulo de receptores muscarínicos vai diminuir a força da contração do músculo cardíaco e também vai diminuir a frequência dos batimentos cardíacos. Já falamos em vídeos anteriores que a estimulação do sistema nervoso autônomo parasimpático está envolvido em situações de repouso e digestão. Seja repouso, seja digestão, não necessita um aporte nutricional muito grande para a musculatura esquelética estriada. Por isso, a frequência e a força dos batimentos cardíacos são diminuídos com a ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Pessoal, a respeito da estimulação do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático no sistema cardiocirculatório, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido os conceitos e fique conosco. Em breve nós vamos falar a respeito da estimulação do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático para o sistema pulmonar. Muito obrigado por me assistir e aguardo vocês no próximo vídeo.